Ora, bom dia, meus amigos. Estava mesmo agora a ver os e-mails do meu amigo Afonso Azevedo e do meu amigo Private Security. Afonso, falamos os dois um dia. Obrigado, um abraço. Eu sei que não preciso responder, mas estou a responder porque você é uma simpatia. O senhor não gosta de tratar as pessoas por você, como sabe. O meu amigo Private Security disse-me que os vídeos são muito longos, o YouTube só considera como visualização se virem 2/3 do vídeo. Pronto, está bem, vou fazer vídeos mais curtos, já me pediram isso várias vezes. Eu queria dar matéria para fazer vídeos mais curtos para que o YouTube contabilize isso, para eu não estar aqui a falar para o boneco, quer dizer, se eu estou aqui só para me chatear e não estou aqui para partilhar o meu conhecimento com ninguém, não estou a fazer aqui nada, quer dizer, eu estou aqui a perder o meu precioso tempo para quê? Por isso, eu vou falar sobre a entrevista do André Ventura e talvez te dê um bocadinho de matéria, pouquinho, vou tentar fazer um vídeo de 10, 15 minutos de cada vez, porque eu começo a ligar as turbinas, começo a divagar, é a Associação Livre do Tio Freud, e depois aí é que o cérebro vem, quer dizer, aí é que vem o raciocínio mais profundo, porque eu começo a pensar, e pensar dói, como o Fernando Pessoa dizia, há uma certa dor a patorujar a verdade, como dizia o tio Sócrates, porque como sabem aqui nas redes sociais, como é psicopatia ao metro quadrado e ao metro cúbico, é muito dor de cabeça, quer dizer, é muito problemas gravíssimos, como os senhores sabem, quer dizer, é preciso ter muito sacrifício para estar aqui, quer dizer, porque isto aqui para um intelectual ou para um académico, a não ser que estejam pessoas reformadas, o professor Sousa está reformado, o engenheiro Evelino está reformado, agora quem tem o mínimo de estatuto socioprofissional é completamente toverado pela camada de psicopatas e camada de gotos de chucos que andam por aqui, não é? Como é evidente, não é? Porque é tudo, as tais invejas mórbidas da Melanie Klein, que vem do estereotípico. Porque estas pessoas têm relações muito complicadas com os pais na infância, é pessoal todo, os imigras, os pobrezinhos, os doentes mentais, os arco-íris, esse pessoal todo está tudo escavacado. Porque é que acham que há aquelas fixações biológicas, aquelas fixações atípicas que o tio Freud associa aos objetos parciais em termos de sexualidade? Não é? Para dar aqui só um toquezinho. Os objetos parciais é uma linguagem da Melanie Klein. Bom, mas não vou divagar, porque senão já não vai 10 ou 15 minutos. Pronto, o André Ventura continua com a história dos 50 anos, o que, amigo André, desculpe lá, eu sei que Vossa Excelência tem que estar com essa tese que os últimos 50 anos é que foram um esterco. Não foram os últimos 50 anos, foram os últimos 30, caro amigo André Ventura. Desde Guterres, desde 95. Se põe os últimos 50 anos, está a pôr de fora o professor Cavaco Silva, está a pôr de fora o próprio Sá Carneiro, de quem tanto gosta, amigo André Ventura. Para chegar à maioria absoluta tem que convencer as pessoas que não é um facho. Se está a dizer 50 anos é a democracia toda. É a democracia toda. E as pessoas dizem, se não gosta da democracia é porque gosta do outro lado. Como eu vi ao final de muito tempo no meu próprio canal. A extrema-direita estava sempre a dizer cobras e lagartos da democracia toda porque gostava era do outro lado. Demorou tempo a perceber, eu pensava que havia simpatia pelo outro lado, pensava que havia respeito pelo outro lado. Não, havia uma veneração pelo outro lado, neste caso Salazar, e um total desprezo e total anulação da democracia, porque não são democratas, pelo menos na democracia que nós temos, e esta é que temos, não temos nem da Suíça, nem do Japão, nem do Luxemburgo. É esta que temos, foi possível conquistada no nosso país, foi possível. E como tal, se está com essa conversa, amiga da Aventura, dos 50 anos, está a ter a conversa da extrema-direita de que o que foi antes da democracia é que foi bom, Salazar, é isso que as pessoas pensam. Eu sei que o André seguramente não pensa assim. Bem, espero eu. Mas se é só o que era antes do 25 de Abril que era bom, é o pensamento facho, a extrema-direita é que é boa. E como o André Ventura está associado à extrema-direita devido ao grupo político que pertence, tem que ter muito cuidado ao elogiar a extrema-direita de Salazar, porque a democracia é toda má, depois do 25 de Abril, não é? E os últimos 50 anos foram democracia, que está a consolidar-se, está a desenvolver-se. Foi má como? Estamos em 23º lugar das democracias no mundo inteiro. Temos uma democracia plena como muito poucos têm.
Muito poucos têm democracia plena no mundo inteiro. Nem os Estados Unidos têm democracia plena no mundo inteiro. Nem a minha amada Singapura, que está lá para baixo, quase no 70º lugar, 67 ou 68, se não me falha a memória. Estamos mal na democracia. É uma democracia plena. As liberdades civis, o Estado de Direito, as dinâmicas de direito penal, a liberdade dos cidadãos, como é evidente, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É uma democracia plena, não é imperfeita como a maioria. Os Estados Unidos e Israel são democracias imperfeitas. Hein? Ou seja, nós estamos ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo, em termos de estatuto democrático, e só somos democracia desde 82, por assim dizer. Porque 74 e 75 foi o período revolucionário. 74, obviamente, tivemos a liberdade com o 25 de Abril, mas não a democracia. A democracia só foi em novembro, como é evidente, com o 25 de novembro, em que os três generais, mais tarde, todos generais, Jaime Neves, Pires Veloso e Ramalhantes, finalmente acabaram com aquela maluquice toda do PREC e do verão quente e os maluquinhos todos do costume, a ditadura do proletariado, porque senão Portugal ficava mesmo um país comunista, como é evidente, não é? E então a democracia só chegou, o processo para chegar à democracia começou no 25 de novembro, ou seja, a liberdade em 74 e a democracia em termos simbólicos em 75. Mas o Conselho da Revolução continuou a tutelar tudo o que acontecia no país. Eram os militares que mandavam. Ou seja, era uma democracia militar. Não era uma ditadura militar, porque havia votos, havia eleições livres, como é evidente, mas e o Estado de Direito estava lá, e está. Mas, enfim, havia ali o Conselho da Revolução titular, não tínhamos Tribunal Constitucional, tínhamos um Código Penal de 1886, do século XIX, o Salazar estava todo contente com um Código Penal desses, obviamente, mas não era um Código Penal moderno, como é evidente, não é? E obviamente que só com a revisão constitucional de 82 é que tivemos esse novo Código Penal, justamente em 82, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 83, como eu já disse muitas vezes, e o Tribunal Constitucional, também nessa altura, nessa revisão constitucional, substituiu o Conselho da Revolução. Aí é que começou a democracia verdadeiramente. A nossa democracia começou em 82. Ok? Por isso temos que ser bastante justos com a genealogia democrática. E desde 82 até hoje ficámos no 23º lugar do índice de democracias plenas, do índice de democracias todas no mundo inteiro. Eu acho que fizemos um excelente trabalho. Os socialistas, os comunistas também fizeram um trabalho bom. Os socialistas, os comunistas deram algumas coisas, os sindicatos, isto, aquilo e aquilo outro, mas é evidente que estão muito longe de uma democracia. Os comunistas não querem liberdade, querem igualdade, como já falámos 50 vezes. E obviamente que temos que ser justos. Os comunas, na doutrina, só têm a igualdade. A conversa da ordem dos líderes e das dinâmicas político-partidárias é que é a liberdade. Não há liberdade de coisa nenhuma. E eles próprios sabem disso, mas têm que defender essa bainha da cobra por causa da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Os comunas é só a liberdade, é só a igualdade em relação à Revolução Francesa. Os socialistas já querem o tríptico, já querem liberdade, igualdade e fraternidade, é verdade. O que é impraticável, porque há de sempre haver o calão, há de sempre haver o psicopata, há de sempre haver o criminoso, há de sempre haver o bandido encampessado e há de sempre haver as pessoas de bem que estão aqui a estudar e a trabalhar que nem os cães para servir a sociedade e a comunidade. É essa a diferença. Nesse sentido, André Ventura, cuidado com essa história dos últimos 50 anos, eu concordo consigo que tem que se alterar. Obviamente o modo de fazer política, como dizia o professor Sequeira Gonçalves, fazer filosofia como Ione, fazer política é obrigatório que se modifique essa dinâmica nos dias de hoje, mas não sou favorável a que está sempre a bater-se nos últimos 50 anos. Bate-se nos últimos 30 desde Guterres, porque entre 82 e 95 tivemos pessoas muito boas a governar, nomeadamente Sá Carneiro e Pessoa Cavaco Silva. E até o próprio professor Freitas Amaral também pertenceu ao arco governativo
que é outro senhor, não é? Outro gente, o general Ramalhianes, Presidente da República, como é evidente, nós tivemos tanto Ramalhianes na Presidência da República 2 mandatos, como Cavaco Silva 2 mandatos, quer dizer, não é os últimos 50 anos, é os últimos 30. Quer dizer, e de 82 a 95, a democracia acelerou verdadeiramente. Foram 13 anos, de 82 a 95. E depois, de 95 aos dias 2, 30 anos. Ou seja, acho que também não é preciso estar sempre a bater na democracia toda. Quem bate na democracia toda é a extrema-direita, são os fachos, porque querem a extrema-direita do passado. O Chega só subiu avassaladoramente por causa de um único tema, que é a imigração. Se não tivessem as perninhas abertas, o espaço Chega na União Europeia e Portugal não tivessem as perninhas abertas e os socialistas não dessem o país ao desbarato, o Chega nunca tinha subido desta maneira. O povo percebeu, principalmente nas grandes cidades, que a imigração estava a criar tanto problema de habitação, de alarme social, isto e aquilo e aquilo outro, que estes são os únicos que percebem o país. Mas não se confunda isso com uma simpatia com a extrema-direita. O povo português não tem simpatia pela extrema-direita. Na Amadora, que é o concelho com a maior densidade populacional do país, e é um espelho muito forte dos problemas de imigração desde 74, o Chega não ganhou, ficou em terceiro lugar. O Passos Coelho chegou a ser vereador na Amadora, porque ele mora ali próximo, o Passos Coelho mora em Massamá, e eu conheço a Amadora muito bem, como sabem, eu sou de lá, e Jesus, onde está a Academia Militar também, 3 coisas boas na Amadora: eu, o professor Pinto Albuquerque e a Academia Militar, como eu costumo dizer. E sim, a minha história de vida é vir do pior bairro suburbano do país e chegar onde cheguei com as invejas mórbidas que os senhores conhecem. Isso é o povo português. O povo português não deixa a qualidade emergir, quer é o futebol, quer é o tremoço, quer é coçar a micose, e destroem a vida das pessoas para continuar nesse ramo-ramo. Por isso é que somos, apesar de sermos uma democracia plena, e vou concluir, dizemos quem é que são as democracias plenas, ok? Para os senhores verem que nós estamos bem acompanhados. Estamos em 23º lugar. Democracias plenas no mundo inteiro, são 201 países que existem. Democracias plenas no mundo inteiro: Noruega, Noruega é a primeira, Nova Zelândia, Suécia, Islândia, Suíça, Finlândia, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Luxemburgo, Austrália, Taiwan, Alemanha, Canadá, Uruguai, Japão, Reino Unido, Costa Rica, Áustria, Ilhas Maurícias, Estónia, Espanha, República Checa, Portugal em 23º, e depois a Grécia. A França não é democracia plena, é democracia imperfeita. Os Estados Unidos não é democracia plena, é uma democracia imperfeita. Israel é uma democracia imperfeita. A Bélgica é democracia imperfeita, e por aí adiante. Itália é uma democracia imperfeita. Polónia é uma democracia imperfeita, e por aí adiante. Por isso, acho de muito mau gosto esta conversa constante. André Ventura tem que ter cuidado com isso, senão mal a AD começa a resolver os problemas de imigração, ou qualquer outro partido que os tenha no sítio, como costuma dizer, o Chega é desinsuflado da sua essência vital. Entendem? Já agora, em termos de categoria dos países, as Nações Unidas reconhecem 193, mas há mais, porque há países que não são reconhecidos pelas Nações Unidas, ou territórios que não são reconhecidos pelas Nações Unidas, e há Estados observadores e tal, e por aí adiante. Por exemplo, os Estados observadores são o Vaticano e a Palestina, mas pronto, isso é um pequeno pormenor para os senhores perceberem. Agora, tenho que concluir porque não quero fazer vídeos muito longos, né? Então pronto, fica assim pequenino, não há matéria, porque o reparo de circuito insistiu, não tem que ser 2 terços. O próximo vídeo vai ser um bocadinho mais curto em termos de política e um bocado de matéria, ok? Um abraço, muito obrigado. Até já.